Apresenta-se neste contexto uma análise fundamentada acerca dos benefícios de um alimento específico para a saúde ocular, cuja relevância tem sido amplamente documentada pela literatura científica. Quando os olhos manifestam sinais de fadiga, embaçamento, ressecamento ou comprometimento da visão noturna, é possível que a carência de determinados nutrientes esteja associada a tais sintomas. Entre as substâncias essenciais para a manutenção da integridade visual, destaca-se um composto de origem vegetal, cuja ingestão diária, em quantidade mínima, pode promover a nutrição da retina, a proteção da mácula e a otimização da acuidade visual. Diariamente, os olhos enfrentam um processo degenerativo silencioso, imperceptível em seus estágios iniciais, mas cujas consequências tornam-se evidentes quando a visão perde nitidez ou apresenta desconforto. Esse mecanismo envolve estruturas microscópicas como células, nervos e tecidos delicados, cuja sobrevivência depende diretamente de um nutriente fundamental, os ácidos graxos ômega 3. No entanto, uma parcela significativa da população apresenta deficiência desse composto, muitas vezes de forma inadvertida, em decorrência de padrões alimentares contemporâneos, caracterizados pelo consumo excessivo de alimentos processados e ricos em óleos inflamatórios da família ômega 6. Tal desequilíbrio compromete a homeostase ocular, agravando condições que poderiam ser prevenidas. Dentre as fontes naturais de ômega 3, a semente de linhaça destaca-se como uma alternativa acessível e eficaz, capaz de fornecer, em uma única porção diária, uma dose concentrada de ácido alfa-linolênico ALA, um precursor vegetal que o organismo converte em compostos bioativos essenciais para a saúde dos olhos. A compreensão dos mecanismos pelos quais esse nutriente atua requer uma analogia elucidativa. O olho humano pode ser comparado a um sistema óptico complexo, no qual a retina funciona como um filme fotográfico, o nervo óptico como um conjunto de fios condutores e o filme lacrimal como uma lente protetora. Quando há escassez de ômega 3, observa-se um processo de deterioração progressiva. Os fios se desgastam, o filme sofre danos e a lente perde sua capacidade de lubrificação. Estudos científicos têm demonstrado que os ácidos graxos ômega 3 não apenas contribuem para a saúde ocular, mas constituem um elemento estrutural da retina. Em nível molecular, o ácido docosahexaenoico DHA e o ALA compõem as membranas dos fotorreceptores, células responsáveis pela conversão da luz em impulsos nervosos. A ausência desses lipídios compromete a integridade celular, reduzindo sua eficiência e tornando-as mais suscetíveis a ressecamento, fissuras e disfunções. Tal processo assemelha-se ao funcionamento de uma máquina cujo lubrificante essencial foi esgotado, resultando em falhas operacionais. Não por acaso, os primeiros sinais de deficiência de ômega 3 manifestam-se por meio de visão turva, irritação e desconforto ocular. Dados epidemiológicos revelam que aproximadamente 70% da população mundial apresenta ingestão insuficiente de ômega 3, o que implica em olhos com menor lubrificação, hidratação inadequada e proteção deficiente. Nesse cenário, a linhaça emerge como uma solução prática e econômica, pois uma colher de sopa do alimento moído fornece uma quantidade expressiva de ALA, cuja biodisponibilidade permite sua conversão em DHA, o mesmo composto protetor encontrado em peixes. Pesquisas têm confirmado que o ALA exerce efeito anti-inflamatório nos tecidos oculares, particularmente na córnea e no nervo óptico, mitigando processos inflamatórios subclínicos que, embora não percebidos imediatamente, manifestam-se por meio de vermelhidão, ressecamento e dificuldade de foco visual. Em um estudo clínico, indivíduos com maior consumo de ômega 3 apresentaram melhora significativa na produção lacrimal, não por meio de lubrificação artificial, mas pela regeneração intrínseca das glândulas responsáveis pela secreção de lágrimas. Esse efeito assemelha-se à ativação de um sistema de irrigação natural, que hidrata os olhos de dentro para fora, em vez de mascarar sintomas com soluções externas. Além disso, os ácidos graxos ômega 3 fortalecem a camada lipídica do filme lacrimal, responsável por evitar a evaporação prematura da umidade ocular. Quando essa barreira encontra-se fragilizada, surgem sintomas como ardência, vermelhidão e visão embaçada, especialmente em situações de exposição prolongada a telas. Contudo, a restauração dos níveis de ômega 3 promove a estabilização do filme lacrimal, conferindo uma sensação de conforto prolongado, perceptível em poucas horas. Os benefícios dos ômega 3, no entanto, transcendem a simples lubrificação. Seu papel mais profundo reside no controle da inflamação crônica, fator subjacente a doenças oculares graves, como a degeneração macular.
Essa condição não se instala de forma abrupta, mas desenvolve-se gradualmente, por meio de sinais inflamatórios que corroem a retina ao longo dos anos. Evidências científicas demonstram que indivíduos com níveis elevados de ômega 3 apresentam risco significativamente menor de desenvolver degeneração macular relacionada à idade. Isso ocorre porque esses ácidos graxos atuam como uma barreira protetora, reforçando a estrutura das células retinianas, neutralizando moléculas oxidativas e retardando o envelhecimento ocular. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition revelou que o consumo regular de ômega 3 reduziu em até 40% a probabilidade de incidência dessa doença. Diferentemente de suplementos sintéticos ou medicamentos, os ômega 3 são nutrientes naturalmente presentes em alimentos e a linhaça, disponível em estabelecimentos comerciais a preços acessíveis, figura entre as fontes vegetais mais ricas desse composto. Sua eficácia reside na pureza e estabilidade, ao contrário do óleo de peixe, frequentemente contaminado por metais pesados ou sujeito à oxidação. Quando incorporada à rotina diária, a linhaça fornece moléculas de ômega 3 que o organismo utiliza para reconstruir as estruturas oculares em nível celular. Entre os efeitos observados, destaca-se a restauração da flexibilidade das membranas celulares da retina, a melhora da circulação sanguínea nos capilares que irrigam a mácula e a redução da rigidez vascular que compromete o nervo óptico. Esse processo pode ser comparado à desobstrução de pequenos canais internos, permitindo que nutrientes e oxigênio alcancem tecidos que por anos estiveram em estado de privação. A reposição de ômega 3 resulta em uma visão mais nítida, pois os olhos deixam de operar com recursos limitados. As cores tornam-se mais vivas, uma vez que as células retinianas passam a transmitir sinais com maior eficiência. A visão noturna melhora, pois os bastonetes responsáveis pela percepção de baixa luminosidade recebem os ácidos graxos necessários para seu funcionamento adequado. Além disso, estudos indicam que os ômega 3 aceleram a condução nervosa, otimizando a velocidade com que as informações visuais são processadas pelo cérebro. Esse efeito reduz a fadiga ocular, o esforço visual e a sensação de cansaço após atividades prolongadas. É fundamental reconhecer que a perda da acuidade visual não ocorre de forma súbita, mas sim de maneira gradual, quase imperceptível, até que em determinado momento, percebe-se que a clareza não é mais a mesma. Muitos atribuem esse declínio ao envelhecimento natural, porém a ciência demonstra que em grande parte dos casos, trata-se de uma consequência prevenível, relacionada à deficiência de nutrientes essenciais. A incorporação de fontes ricas em ômega 3, como a linhaça, representa uma estratégia simples porém eficaz, para preservar a saúde ocular e retardar processos degenerativos que de outra forma, poderiam comprometer irreversivelmente a visão. Contudo, tais suposições carecem de fundamentação científica. A deterioração da visão não constitui um processo inexorável, mas sim o resultado de um desequilíbrio entre os agentes agressores ambientais e as defesas biológicas do organismo. A exposição contínua a fatores como radiação ultravioleta, luz azul emitida por dispositivos eletrônicos e poluentes atmosféricos desencadeia uma cascata de reações oxidativas que, ao longo do tempo, comprometem a integridade estrutural e funcional dos tecidos oculares. Nesse contexto, a linhaça emerge não apenas como um alimento, mas como um mecanismo de proteção ativa, capaz de interromper esse ciclo degenerativo antes que ele se manifeste clinicamente. Os lignanos presentes na semente de linhaça desempenham um papel duplo, atuam como antioxidantes diretos, neutralizando os radicais livres antes que estes provoquem danos celulares, e, simultaneamente, estimulam a expressão de genes responsáveis pela síntese de enzimas endógenas de defesa. Essa dupla ação confere uma proteção abrangente, abarcando desde a córnea até a retina, e se estende aos delicados microvasos que irrigam o globo ocular. Estudos demonstram que a suplementação com lignanos não apenas reduz a peroxidação lipídica nas membranas celulares da retina, mas também modula a resposta inflamatória, prevenindo a ativação de vias pró-inflamatórias que aceleram a degeneração macular. A relevância desses compostos torna-se ainda mais evidente quando se analisa o impacto da deficiência nutricional na saúde ocular. Populações com baixo consumo de antioxidantes naturais apresentam maior incidência de catarata, glaucoma e retinopatia diabética, condições cuja patogênese está intrinsecamente ligada ao estresse oxidativo. Em contrapartida, indivíduos que incorporam fontes ricas em lignanos à dieta exibem menor taxa de progressão dessas doenças.
além de uma recuperação mais rápida de lesões induzidas por fatores ambientais. A linhaça, por sua concentração excepcional desses compostos, destaca-se como uma intervenção preventiva de baixo custo e alta eficácia, acessível mesmo em contextos de recursos limitados. Além de suas propriedades antioxidantes, os lignanos exercem um efeito protetor sobre a barreira hematorretiniana, uma estrutura crítica para a manutenção da homeostase ocular. A integridade dessa barreira é essencial para evitar o extravasamento de fluidos e proteínas para o espaço subretiniano, um processo que contribui para o edema macular e a perda de acuidade visual. Pesquisas recentes indicam que a suplementação com linhaça reduz a permeabilidade vascular em modelos experimentais de retinopatia, sugerindo um potencial terapêutico na prevenção de complicações associadas a doenças sistêmicas como diabetes. A ação dos lignanos não se restringe, porém, à esfera bioquímica. Evidências clínicas apontam para uma melhora significativa na estabilidade do filme lacrimal em indivíduos com síndrome do olho seco, uma condição frequentemente subestimada, mas que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A instabilidade do filme lacrimal, causada pela evaporação acelerada da camada lipídica, resulta em desconforto crônico e aumento do risco de lesões corneanas. Os lignanos, ao modular a produção de lipídios pelas glândulas de meibumil, contribuem para a formação de uma película protetora mais resistente, reduzindo a frequência de sintomas como ardência, sensação de corpo estranho e fotofobia. A relação entre a saúde ocular e a nutrição transcende, portanto, a mera prevenção de deficiências. Trata-se de uma estratégia ativa de preservação funcional, capaz de retardar o envelhecimento celular e manter a acuidade visual em níveis ótimos por mais tempo. A linhaça, nesse cenário, não se limita a ser um complemento alimentar, mas sim um agente de resiliência biológica, cujos efeitos se manifestam em múltiplos níveis da fisiologia ocular. Sua incorporação à rotina diária representa uma escolha consciente em favor da autonomia visual, permitindo que o indivíduo mantenha não apenas a capacidade de enxergar, mas também a qualidade dessa percepção ao longo das décadas. A ciência, nesse sentido, oferece uma resposta clara àqueles que aceitam a deterioração da visão como um destino inevitável. A degeneração ocular não é uma sentença, mas uma condição passível de modulação. A adoção de hábitos alimentares ricos em compostos bioativos, como os lignanos da linhaça, constitui uma das intervenções mais eficazes e acessíveis para proteger um dos sentidos mais preciosos do ser humano. Afinal, a visão não é apenas um instrumento de percepção, mas um elo fundamental entre o indivíduo e o mundo que o cerca. Preservá-la não é um luxo, mas uma necessidade. Os tecidos responsáveis pela produção do filme lacrimal, a superfície ocular torna-se suscetível à secura crônica, irritação e desconforto. A vitamina I, ao neutralizar os radicais livres que comprometem a integridade dessas glândulas, contribui diretamente para a manutenção de uma película lacrimal estável e protetora. Esse mecanismo não apenas alivia sintomas como ardência e sensação de corpo estranho, mas também reduz o risco de lesões corneanas decorrentes da exposição prolongada a ambientes secos ou à poluição atmosférica. A ação da vitamina E, no entanto, transcende a mera proteção antioxidante. Sua presença nas membranas celulares oculares atua como um regulador da permeabilidade, impedindo a entrada de substâncias nocivas e preservando o equilíbrio osmótico essencial para a função visual. Estudos demonstram que a deficiência desse nutriente está associada a um aumento na incidência de degeneração macular relacionada à idade, DMRI, uma das principais causas de cegueira irreversível em populações idosas. A relação entre a vitamina E e a saúde ocular é tão significativa que sua suplementação, em conjunto com outros antioxidantes, foi incorporada aos protocolos clínicos para o manejo de pacientes com alto risco de progressão da DMRI. A semente de linhaça, por sua vez, destaca-se não apenas pelo teor de vitamina E, mas pela sinergia entre seus componentes bioativos. Além do gama-tocoferol, sua matriz lipídica contém ácidos graxos ômega 3, que potencializam a ação antioxidante ao reduzir a inflamação sistêmica e melhorar a fluidez das membranas celulares. Essa combinação única confere à linhaça um papel duplo. Enquanto a vitamina E protege as estruturas oculares da oxidação, os ácidos graxos poliinsaturados promovem a regeneração dos tecidos e a manutenção da transparência dos meios ópticos. Pesquisas recentes indicam que a ingestão regular de linhaça está associada a uma menor incidência de síndrome do olho seco, uma condição cada vez mais prevalente em sociedades com alta exposição a telas digitais. A eficácia desse alimento não se limita, contudo, à prevenção de patologias.
Sua capacidade de modular processos bioquímicos fundamentais para a visão o torna um aliado na preservação da acuidade visual ao longo das décadas. A incorporação da linhaça à dieta cotidiana representa, assim, uma estratégia de baixo custo e alto impacto para a promoção da saúde ocular. Diferentemente de intervenções farmacológicas, que frequentemente se concentram no tratamento de sintomas já estabelecidos, o consumo regular desse alimento atua na raiz dos mecanismos degenerativos, oferecendo uma proteção contínua e cumulativa. A ciência, ao desvendar os mecanismos moleculares subjacentes a esses benefícios, reafirma uma verdade elementar. A nutrição não é apenas um coadjuvante na manutenção da visão, mas um dos pilares fundamentais para sua preservação. A escolha por alimentos ricos em compostos bioativos como a linhaça não se configura, portanto, como um mero ato de cuidado pessoal, mas como uma decisão consciente em favor da autonomia sensorial e da qualidade de vida. Afinal, a capacidade de enxergar com clareza não é um privilégio, mas um direito que pode e deve ser protegido por meio de escolhas cotidianas informadas pela evidência científica. O filme lacrimal tornando-o instável, propenso à evaporação acelerada e, consequentemente, à secura crônica. A vitamina E, por sua vez, atua diretamente sobre as glândulas lacrimais, favorecendo a produção de um filme mais uniforme e resistente, capaz de assegurar a umidade e o conforto ocular necessários à manutenção da clareza visual. Não por acaso, muitos indivíduos relatam redução significativa da secura e da irritação após incorporarem à dieta alimentos ricos nesse nutriente. Contudo, o aspecto mais notável reside na modesta quantidade requerida para desencadear efeitos tangíveis. Uma única colher de linhaça contém concentração suficiente de vitamina E para iniciar, de imediato, o fortalecimento dos tecidos oculares a partir de seu interior. Trata-se, portanto, não de um suplemento artificial ou de uma formulação farmacológica, mas de uma molécula protetora naturalmente integrada a um alimento cujo valor biológico o organismo reconhece e metaboliza com eficiência. A degradação da visão não ocorre de forma abrupta, mas sim mediante um processo gradual e silencioso, decorrente de anos de carências nutricionais, estresse oxidativo e exposição desprotegida aos agentes ambientais. No entanto, a partir do momento em que se oferece aos olhos os antioxidantes dos quais necessitam, observa-se uma transformação notável. As células iniciam seu processo de reparação. Os tecidos readquirem sua integridade estrutural, o cristalino preserva sua transparência e a retina desenvolve maior resiliência. Como resultado, a visão se estabiliza. A vitamina E é um dos elementos que conferem à linhaça um estatuto que transcende a mera condição de alimento, elevando-a à categoria de mecanismo de defesa biológica para os olhos. Cada porção consumida equivale a um escudo protetor, a uma barreira contra os danos cumulativos e a um investimento concreto na preservação da acuidade visual ao longo do tempo. As evidências científicas, nesse sentido, são inequívocas. Ao fornecer aos olhos os antioxidantes essenciais, proporciona-se a si mesmo a possibilidade de contemplar o mundo tal como a natureza o concebeu nítido, preciso e vibrante, garantindo que essa capacidade se estenda por décadas.